Se estás à procura de um tablet que ofereça uma experiência excelente, por um preço justo e acessível, fica atento, porque este é o fim da tua busca. Senhoras e senhores, coloquem os cintos, porque estamos prestes a ir numa viagem. Bem-vindos ao unboxing e análise do Xiaomi Mi Pad 5. A tua carteira vai agradecer-te depois deste vídeo. Então, esta é a caixa. É muito sólida e compacta. Vamos então abri-la e ver o que traz dentro. Cá está o menino. Em termos de especificações, estamos a lidar com um processador Snapdragon 860, ou seja, performance de topo, e uma bateria de 8720 mAh, que corresponde à habitual extensa autonomia dos bons tablets. Dentro da caixa temos ainda o carregador USB e um transformador de tomada com 22.5 watts. Não traz adaptador de som jack de 3.5 mm. Vamos então dar uma olhada no tablet em si. Como podes ver, tem um ecrã grande de 11 polegadas. Ecrã este que te proporciona uma experiência imersiva, como vamos ver daqui a pouco. As bordas são super finas e o tablet é super leve. A parte traseira é feita de alumínio, para uma boa condução térmica, e tem um toque macio e fresco. Na margem superior temos o botão Power e duas das 4 colunas de som estéreo. Isso mesmo, este tablet tem 2 pares de colunas equipadas com som Dolby Atmos, que te proporciona uma experiência multimédia excelente, como vamos ver a seguir. O outro par de colunas está então na margem posterior, aqui, junto à porta de carregamento USB-C. Na margem esquerda temos a conexão com o teclado Xiaomi e na margem direita a conexão magnética para a caneta da Xiaomi. Ambos estes acessórios estão perfeitamente otimizados para a MIUI, mas são vendidos à parte. No entanto, se não gostares de escrever em teclados digitais e quiseres poupar dinheiro, podes sempre comprar um teclado Bluetooth de terceiros, ou até mesmo conectar um teclado com fios. E para isso vais precisar então de um adaptador. Mas já te vou mostrar como configurar isto tudo daqui a pouco, incluindo como ligar um rato e como ativar o modo desktop que dá acesso a um ambiente de trabalho completo. Por isso fica atento. Como já sabes, este Mi Pad 5 corre a MIUI, a skin Android da Xiaomi, neste caso a versão para tablets. E a primeira coisa que aconselho a fazer, logo após a compra, é atualizar para a versão mais recente, para que possas ter disponíveis todas as funções a que tens direito. Como podes ver, estamos a lidar com o ecrã White Quad High Definition Plus, com taxas de atualização de 120 Hz, ou seja, vais ter uma experiência muito atraente ao olho humano, com fluidez nas animações e muita nitidez a ver filmes. Tem também certificação Widevine L1, ou seja, podes ver as tuas séries da Netflix em alta definição. Testando agora as câmaras. Estamos a lidar com um sensor traseiro de 13 megapixels e flash incorporado. Claro que não tira fotografias profissionais em ambientes muito escuros, afinal de contas é um tablet e não tem como finalidade a fotografia, mas consegue captar objetos ao perto com um detalhe incrível. É tão impressionante que até diria que o podes usar como uma lupa. E ainda por cima, com o flash incorporado, podes fazê-lo mesmo no escuro. A câmara frontal tem 8 megapixels e tem uma qualidade boa o suficiente para fazer as videochamadas, mas a imagem fica muito mais nítida num quarto com boa iluminação. No que toca à proteção, por mais que o diabo nos tente manter a beleza deste tablet visível para todos, aconselho vivamente a comprar uma capa para evitar acidentes. Esta é a capa que nós compramos. É uma capa simples, com tampa, e quando se fecha, o tablet bloqueia automaticamente. Esta função está incorporada na MIUI e pode ser ativada nas definições, caso ainda não esteja. Esta capa é boa, mas vais ver que no resto do vídeo usamos uma outra capa universal para tablets. Isto porque esta ainda não tinha chegado. Ainda assim, não sou muito fã destas, pois não têm a abertura para as lentes, que neste tablet ainda por cima são salientes, então pode causar dano. Como podes ver, tivemos que colocar um tecido de microfibras para proteger.
Para quem compra um tablet para fins profissionais, é essencial poder aceder à internet tal como se estivesse num computador. Ainda que o Google Chrome seja uma ferramenta ótima para tal, podemos enfrentar um pequeno problema: as extensões. Mas calma que encontramos solução. Como podes ter conhecimento, no Windows e macOS existe uma galeria grande de extensões que podemos transferir e usar no Google Chrome. Elas acrescentam funções e são muito úteis no dia a dia para muita gente. Para alguém que queira utilizar estas mesmas extensões no tablet, a versão Android do Google Chrome não nos oferece esta possibilidade. Mas há uma forma de contornar isto, e é recorrendo a esta app chamada Kiwi Browser. É apenas um navegador alternativo e a sua interface é tal e qual a do Chrome, com a diferença de que nos permite instalar extensões da Chrome Web Store e também, por exemplo, usar o Inspect Element. Nós instalamos esta extensão chamada Autofill, que permite o preenchimento automático de campos, algo que neste caso era essencial para tirar o máximo partido deste tablet na rua. Para ver as extensões instaladas, basta vir aqui ao menu e clicar em Extensões. Como podes ver, é tal e qual como no computador. Para aceder à extensão em si é um bocadinho diferente. Basta vir ao menu outra vez, percorrer até ao fim da lista e aqui hão de surgir as extensões disponíveis. Ora, como sabemos, o evento da Apple WWDC 22 foi há poucos dias atrás. E uma das novidades apresentadas foi uma nova versão do iPadOS que vai permitir janelas sobrepostas. E se te dissesse que isto já existe neste tablet? Não te vou mentir, a primeira vez que se usa este modo dá-nos uma sensação de dual booting, como se estivéssemos a lidar com um computador com dois sistemas operativos. A transição é super fluida, é rápida, este aviso inicial pode-se remover e numa questão de segundos temos à nossa disposição uma experiência desktop completa. Aplicativos a abrirem janelas, um cursor estilo Windows, uma barra inferior para aplicações abertas e a possibilidade de criar atalhos e pastas no ambiente de trabalho. Mas uma coisa devo dizer-te, em termos de funcionalidade este modo não acrescenta nada, porque todas as funções multitasking que vais ter aqui, a MIUI já as tem de alguma forma incorporadas na interface habitual. É só mesmo uma questão estética. Atenção também que este modo ainda está em fases preliminares, ou seja, está a receber atualizações e correções, logo nem todas as aplicações que abrires vão surgir na perfeição. Eu vou manter este dispositivo por perto, por isso se quiseres ver algo explicado melhor ou testado num vídeo futuro, deixa um comentário abaixo, dá o like e subscreve. Eu sou o Tech in the House e vemo-nos no próximo vídeo.